Fala, galerinha! A gente está aqui hoje para falar de um tema que eu fiz uma postagem agora de manhã e bombou. A turma comentou pra caramba. Não era o que eu ia falar, né? Tanto que eu estou de improviso aqui, não vai e vem, né? Parei para falar aqui com vocês. Eu ia falar alguns temas mais pedagógicos, técnicos, que eu separei para a gente falar no canal. Mas eu acho esse tema de muita importância para que a gente troque uma ideia sobre ele. A gente está vivendo uma fase na corrida, no esporte, que está tudo muito emocional, né? Está tudo muito motivacional, né? Até nessa linguagem hoje do mundo da motivação para tudo, né? Da motivação para a carreira, para você ter uma excelente carreira. Também isso vem para o esporte, né? O esporte é usado com muita motivação. E daí se criam as famosas frases feitas, né? Como eu coloquei no post lá e eu acabei de falar aqui, né, no início, a gente usa essas frases como a que eu adoro, né, que é: desistir não é uma opção, né? Será mesmo que desistir não é uma opção? Então quer dizer que se você tiver em algo, você não tem nem a opção de desistir, você tem que seguir realmente se tiver algum problema, e que se você tiver que recuar um pouco para depois continuar andando, será que desistir não é uma opção? Né? E a outra palavra que a gente escuta muito na corrida, na sequência dessa, é: você é guerreiro, você é guerreiro, né? A gente escuta demais, né, isso na corrida. Gente, eu não estou fazendo crítica a ninguém, pelo amor de Deus, eu estou só aqui é o Plauto treinador, né? Eu sou um treinador que me preocupo demais com o trabalho como um todo do atleta, e não simplesmente fazer aquele trabalho de ser um empurrador, né? A gente vê muita gente motivando: vai lá, vai lá, vai lá, né? Mas a gente tem que ser um pouco técnico. Aliás, eu acho que a gente tem que ser muito tecnicista, técnico, porque treinamento é uma ciência. Por isso o nome do canal, Correr Consciente. Ou seja, é sempre essa pergunta que eu vou fazer a você e a todos, eu faço com os meus atletas. Você realmente, quando corre, você tem consciência do que está fazendo? Você corre de forma consciente, né? Eu mandei agora, ontem, anteontem, para os meus atletas, né, um vídeo exclusivo que a gente usa lá dentro, né, da plataforma. Os atletas que eu acompanho online, né, tem muito atleta em outras cidades por aí afora. E eu coloquei esse vídeo falando exatamente sobre o pace, né, sobre se eles têm a noção realmente de quando saem para treinar e também saem para as corridas, né, para as competições, se eles têm noção de como eles vão largar, como eles vão se manter, como eles vão terminar a prova, se eles estudam a prova antes, onde tem curva, onde tem subida, onde tem descida, que temperatura é, em quais quilômetros estão os pontos de hidratação, para eles saberem a média de velocidade, para repor ali a hidratação e tal. Se eles sabem tudo isso, né, e isso, a maioria parece ser uma confusão mental para a maioria. Por quê? Porque ainda se tem aquela trata-se a corrida ainda de forma que é apenas sair correndo. O cara deu aquele tiro de largada, sai correndo. E aí seja o que Deus quiser. Não, gente. Quem corre e se aperfeiçoa, né, e começa a melhorar e entende mais sobre o seu corpo, sabe que não é só sair correndo. Sabe que a mínima pessoa que já tem uma certa experiência de corrida, mesmo não tendo sido treinada por ninguém, ela sabe, né, que ela precisa ter consciência de ritmo. Eu uso essa palavra muito, né, para os meus atletas, consciência de ritmo. Ou seja, isso aí é outro tema que eu falei com eles e a gente pode entrar, eu vou entrando, né, mas eu não estou aqui para falar de consciência de ritmo. Em outro momento a gente fala o que é consciência de ritmo, que é saber como é que eu doso meus ritmos, como é que eu sei isso, né? Mas beleza. Eu estou aqui para falar do post que eu fiz lá no meu Insta, no Facebook também tá, né, que eu coloquei a foto da Gabrielle Anderson, né, aquela corredora da maratona, né, que chegou toda no limite ali, ela chegou correndo torta para o lado ali, com o corpo desfalecendo. E aí eu queria saber, a maioria vê aquela foto como... Vamos lá, galera, deu um probleminha no vídeo, voltamos agora. O que eu estava dizendo, a maioria vê aquela prova como superação, né? E na verdade a gente tem que analisar também o outro ponto de vista, o ponto de vista técnico. Como treinador, como é que eu olharia para aquilo, né? E eu faço essas brincadeiras aí.
né? Se eu fosse treinador dela e visse naquela situação, era uma Olimpíada, né? Eu acho que aquilo ali, ela estava fora já de si, ela estava bem desidratada, aquela Olimpíada era quente, estava muito quente, né? E antes, a pergunta que eu estava fazendo é que a maioria nem sabe que corrida era aquela, vê só aquela cena, já fala superação, superação. Gente, a marca principal daquele dia ali era outra. Aquela era a primeira prova de maratona olímpica feminina, ou seja, até essa coisa da superação da Gabrielle Anderson chegar ali, abafou algo que é muito mais importante para o mundo feminino das corridas, que ali foi a primeira maratona feminina dentro de uma Olimpíada, né? Que as mulheres, vocês sabem pela história, foram permitidas a correr, principalmente correr longas distâncias, na década de 70, logo ali atrás, antes daquela Olimpíada, que permitiram em Nova York, em 70, em 72 em Boston, permitiram as primeiras maratonas que mulheres corressem maratonas, né? E antes até não podia correr a nada, né? Então ali eu acho que era uma marca histórica que merecia ter sido muito bem falada pela mídia, mas aquele ato, aquela atitude, aquela ação da Gabrielle Anderson gerou todo um burburinho de superação, né? Mas como eu disse, como treinador, e não só eu, vários outros treinadores aí que a gente lê, que abordam esse tema da Gabrielle Anderson, também tem esse olhar mais de achar que aquilo ali não foi uma superação, e sim uma imprudência. Por quê? Porque ela chegou nos limites, ela podia ter morrido. Imagina se ela tivesse morrido, o quanto que seria a história de 84 para cá. A Olimpíada, primeira Olimpíada, que deixaram mulheres correr 42 quilômetros, a mulher vai lá e morre. Então, talvez fosse até negativo para permitirem mulheres correrem longa distância, e ia levar talvez mais tempo, né? Porque o mundo era bem mais machista naquela época, a visão era bem mais assim, né? Sobre deixar mulheres correrem longos, e aquilo ali poderia ter sido um tiro no pé, né? Não estou culpando a Gabrielle Anderson, gente, ela tentou ali se superar realmente, talvez estava já no automático. Quem corre longa distância sabe que entra no automático, você não quer parar não, né? Mas às vezes tem que ter alguém de fora para dizer, epa, você não é para continuar, você já está nos limites. Então talvez até a equipe médica daquela Olimpíada ali poderia ter criado alguma intervenção. Olha, não dá para você correr, você está no limite, estamos aferindo aqui, isso tal, você não dá para correr. Então tirava ela, né? Mas ficou bonito, todo mundo bateu palma. Eu acho que aí até os organizadores da Olimpíada deixavam, deixa, tá bonito, tá chamando a atenção, né? E graças a Deus não deu nada, né? Mas eu acho que aquilo ali também abafou algo fantástico, né, que nos serviria de lição e serve de lição, porque eu vou ser justo também com outra parte da história. Aquilo foi uma parte, a Gabrielle Anderson, ela foi uma das últimas a chegar. Mas você lembra quem foi a campeã dessa corrida? Ninguém lembra. E que injustiça é essa, né? A pessoa que treinou pra caramba, que se dedicou, que fez tudo certinho, por quê? Aquela maratona estava quente pra caramba, ok? A Gabrielle Anderson sofreu de hipertermia, de desidratação, mas estava quente também para que ganhou. E cara, pasmem, a Rohan Benoit, que eu não sei se assim se pronuncia, a Rohan, vou chamar de Rohan, ela ganhou com mais de 1 minuto de sobra da segunda colocada. Ela saiu já na frente, disparou, se separou do pilotão e liderou a prova do início ao fim. Ou seja, numa época que quase poucas mulheres corriam longa distância, uma mulher saiu, meteu a lenha, ganhou uma maratona de Olimpíada de ponta a ponta, bateu, ela era a atual recordista mundial, já a gente fala disso. No ano anterior ela tinha batido o recorde mundial na maratona de Boston de 83. Mas a mulher correu uma maratona de ponta a ponta na frente, botando o principal nome, que era uma suíça na época. Não sei se ela chegou até em quarto, essa suíça, ou em segundo, terceiro, não sei. Sei que ela botou essa mulher para trás, e essa mulher suíça era o principal nome, né? Ela deslanchou o principal nome da época, ganhou de ponta a ponta, medalha de ouro, subiu no pódio e tudo, mas ninguém lembra. Cara, é até difícil de achar. Eu pesquisando lá, maratona de 1984 na Olimpíada, aparece história de superação de Gabrielle Anderson, superação, só aparece a superação. Gente, vamos contar a história direito. Aquilo pode ter sido superação para a Gabrielle, que era uma atleta de alto rendimento. Ela estava ali, ela dependia de muitas coisas, patrocínios e tudo, ninguém sabe nada. O vídeo corta automaticamente, mas vamos seguir. Mas ninguém sabe como ela estava, né? E daí ela se permitiu
a ir mesmo nos limites. Ok, legal, mas você que vai para uma guerra, eu sempre uso essa analogia, ninguém vai para uma guerra sem armas. Gente, não violência, ok? Eu estou só usando a guerra como analogia, mas o cara não vai para uma guerra sem ter munição, sem ter armas. Como que você vai para uma batalha de uma corrida longa ainda, sem ter bastante experiência, sem ter bastante conhecimento do seu próprio corpo, saber ter essa consciência de ritmo que eu falei, saber os ritmos que você vai aplicar ali, saber ter estudado a prova de forma prévia, a temperatura, os pontos de hidratação, saber quem são os atletas que estão ali disputando com você, os ritmos, saber, falando mais para o amador, saber quais são os tempos, né, que a prova permite até onde eu chegar. Ou seja, você sabe tudo de si e da prova. Né? Se você não sabe, você não está com as munições, com as armas ideais para ir para uma prova longa. Né? Correr não é só sair correndo. Lembra, eu sempre digo isso. Né? Treinar corrida não é só sair correndo. Né? Então, ir para uma corrida não é só me inscrever, ficar feliz e ir lá no dia, pá, disparar e sair correndo. Muitas pessoas fazem isso, nada contra. Mas, gente, a gente precisa saber que treinamento, quando se entra numa área, treinamento, eu quero treinar, eu quero melhorar. Né? Aí muitos procuram a mim, eu sempre falo, gente, treinamento é uma ciência. Existe uma ciência que não é uma ciência determinante, claro, porque cada ser humano tem sua individualidade biológica, mas é uma ciência que a gente tem que respeitar certos parâmetros. E daí, para você correr provas longas, pela própria experiência que eu tenho e pela experiência de acompanhar muita gente em várias cidades aí que eu acompanho há alguns anos, né, provas longas, elas são feitas de forma melhor pelos atletas que têm mais tempo, mais experiência de prática na corrida. Então, prova longa, realmente você também tem que ter um longo caminho de experiência para fazer elas de forma mais segura. Né? Sair de provas curtas, você ter pouco tempo dentro da caminhada do esporte, corrida, e você já querer ir para a prova longa, seja maratona ou até ultramaratonas, isso é perigoso. Né? Não queira ser a Gabrielle Henderson, não queira chegar daquele jeito. Ali era uma Olimpíada que estavam os médicos correndo do lado dela. E muitas das corridas que a gente vai não tem estrutura daquela não. Se você ficar naquele limite ali de desidratação, você cair, né, você não pode ter um atendimento rápido ali na hora e você pode realmente ter complicações sérias. Né? Então não vamos brincar com a nossa saúde, principalmente nós amadores. A Gabrielle Henderson era uma atleta profissional. Né? Ela tinha coisas em jogo ali, talvez do porquê que ela foi até os limites dela. Mas a gente não precisa usar aquilo como superação. A gente precisa sim usar a história que não foi contada da campeã, da Roan. Né? Ela, gente, essa mulher, pasmem, ela fez agora a Olimpíada de Boston em 2019. Ela com 61 anos, ela tem 62 agora, né? Pelos cálculos. 61 anos, ela correu 42K ano passado em Boston para 3 horas e 4 minutos. Ok? Então só guarda aí. Aí, em 2008, quando ela fez 50 anos de idade, 50, ela ainda disputou a seletiva pela seleção americana para ver se ia para os Jogos de Pequim. Com 50 anos, ela meteu 2 horas e 49 minutos. E o mais legal, ela tinha dito que achava que ia correr na casa das 2 horas e 50. Ou seja, isso é consciência de ritmo. A pessoa sabia, por todo o conhecimento e experiência que tem de si, nos treinamentos, das médias, das velocidades, que ela pode aplicar dentro de 42 km naquela faixa etária que ela está, que ela correria naquela casa de tempo. E ela correu 2 horas e 49 e por pouco, com 50 anos, ela não entrou para a equipe americana para ir para os Jogos Olímpicos de Pequim, agora em 2000, que ela foi em 2008 a seletiva. Né? Então, assim, e com mulheres tudo jovem, né? Ela estava com 50. E aí, quando ela fez 55 anos, né, ela estava comemorando ali os 30 anos do recorde mundial dela, que eu falei lá atrás, que ela bateu em 1983. Ela cravou 2 horas e 22 minutos na maratona de Boston, alguns segundos. E aí, ela correu a prova 30 anos depois, né, que foi em Boston, para 2 horas e 50 minutos e 29 segundos. Ou seja, com 55 anos, a mulher ainda meteu 2,50 numa maratona, né? E agora, recente, em 2019, como falei, meteu 3 horas e 4 com 61, 62 anos. Isso sim, gente, é superação. É uma pessoa que foi prudente e sabe aonde pode ir
teve alguns momentos de lesão, parou para se recuperar, voltou. Então isso é correr consciente, né? Eu respeito a Gabriele Anderson, mas eu quero ser, de hoje até o meu futuro, uma Juan Benoit. Eu quero ser um corredor até meus cabelinhos ficarem brancos e caírem, né? Tá caindo muito. Então, galerinha, a única coisa que eu deixo de recado para vocês nesse final é: sejamos prudentes, né? Não ia dizer sejam prudentes, não, sejamos nós todos prudentes, ok? É o único recado que eu tenho para deixar para vocês. Vamos escutar essas frases feitas, essas frases motivacionais e tirar o que é bacana delas para a nossa realidade. Mas sejamos, antes de tudo, prudentes. Não façamos nada simplesmente pelas emoções e pela empolgação, ok? Ser guerreiro não significa ser imprudente. Não significa ir para cima de uma luta sem saber como vai lutar. Ser guerreiro, antes de tudo, é ser sábio e saber o que vai agir em cada situação que você vai enfrentar. Então, sejamos prudentes com a corrida, corra consciente. Ok, galera? Se inscreve aí no canal para que a gente se motive mais e cada vez mais batamos um papo sobre diversos assuntos sobre a corrida de forma consciente. Valeu!